Nosso curso técnico em hospedagem, no módulo de lazer e recreação, vamos falar nessa terceira aula sobre os tipos de recreação em hotéis. Como nós estamos no curso técnico em hospedagem, vamos conhecer um pouco mais a respeito da recreação nos hotéis. Nesta aula, nós vamos ver a respeito das recreações em hotéis, organização de um programa recreativo, planejamento adequado das atividades, programação como montar, operacionalização e avaliação das atividades. Os hotéis que oferecem serviços de recreação, eles podem ser divididos em duas categorias básicas: os hotéis de praia e os hotéis de campo. Existem algumas categorias específicas de hotéis de praias com atividades com praias, piscinas, né, em alto mar, arenas esportivas de areia, com quadras com esportes de areia, né, vôlei, futebol, futevôlei, espaço para montar castelos de areias, enfim. Os hotéis de praia ele tem uma maior incidência de jovens que exigem atividades com muita movimentação e sociabilidade, certo? A dinâmica das atividades ela é média. Com isso, traz uma interação muito grande entre os participantes, entre os recreadores, algumas habilidades, né, para lidar com alguns aspectos de praia, fazer a interação com as crianças em festas mais tradicionais, né, principalmente no período de férias. Normalmente nós temos as festas finais de anos, Natal, Ano Novo, e normalmente a gente lembra disso mais como festas de adultos, né? O que fazer com as crianças numa festa de Réveillon? Então o recreador ele vai fazer essa interação, entreter a criançada para que os adultos comemorem ali a passagem do ano, Natal, Ano Novo, né? Enfim, as crianças também podem se divertir bastante nesses hotéis de praia, com essas atividades recreativas, proporcionando momentos de alegrias e esportivos aí que faz bastante interação entre os frequentadores dos hotéis de praia. Os hotéis de campo ou fazendas, né, os grandes hotéis fazendas, possuem grandes áreas disponíveis para diversos tipos de atividade. O contato com a natureza é o principal elemento desses hotéis. Então, o contato com a ruralidade, a tranquilidade, a rusticidade do ambiente, até porque a nossa sociedade ela vive muito nos grandes centros e a ida para o rural traz aí várias novidades, principalmente para as crianças que estão habituadas ali ao cotidiano das grandes cidades. Então, isso traz uma predominância de famílias, casais, né, com crianças, para que tenha esse momento mais de descontração e contato com a natureza. As dinâmicas das atividades, ela é baixa. Aí nós temos diversos tipos de atividades que possam interagir entre as diversas faixas etárias, né? Aqui um futebol, um vôlei, né, com toalha, tem que ter um playground aqui para a criançada se distrair, passeio a cavalo, contato, alimentar os animais, né, o pessoal fala aí uma mini fazenda com mini animais que a criança pode ter contato de alimentar, jogar milho para as galinhas, pato, né, essa criação de fazenda. Fazer uma atividade mais radical, esportiva, ter uma construção um pouco mais lúdica, né? Um castelo, algum elemento aí que vai proporcionar uma atividade bastante prazerosa para quem frequenta. Piscinas, né? Espaços abertos, espaços fechados, dependendo do clima da região, pedalinho, lago, tobogã. Então, alguns elementos também servem para os hotéis de praia, mas que traz também uma diversidade aí para os hotéis de campo.
Além dos hotéis de praia e campo, como nós falamos, são categorias basicamente para recreação, nós temos também os hotéis semi-urbanos, que são estruturas de eventos em destinos turísticos. Tá? Esses hotéis eles possuem espaço disponível em menor proporção, pequenos espaços, não tão grandiosos quanto o de um hotel fazenda, de um hotel de campo. As atividades são mais indoor, né? Dentro de espaços fechados, ou exigem que o hóspede saia da área do hotel e vá para outro espaço para poder realizar essas atividades. Há todos os tipos de faixas etárias, inclusive terceira idade, que busca essa atividade, esses tipos de hotel. A dinâmica das atividades é predominantemente calma, né? Não é tão dinâmica, né, quanto no hotel fazenda ou num hotel de praia, que tem aí um pouco mais de interação e atividades mais dinâmicas. São hotéis, como falamos, com espaços fechados menores, né, mas que dá para fazer aí uma danceteria para criançada, se divertir, com mesas de jogos, a criança infantil, os bebês, ter aí um espaço que simule determinadas situações, até no dia a dia, recreativa, e também para a melhor idade poder se distrair e fazer as suas atividades recreacionais. Além dos hotéis semi-urbanos, nós temos também os resorts, que são espaços criados, né, um tipo de hospedagem criado exclusivamente para lazer e recreação. São espaços que possuem piscinas com toboáguas, piscinas para prática de esporte, como biribol, quadra de esportes, né, vôlei, futebol, basquete, salões de jogos para carteado, festas, salões de festas, esportes de aventuras, tem bosques que as pessoas possam fazer, andar de bicicleta, andar de charrete, andar a cavalo, enfim, são espaços exclusivamente voltados para recreação e lazer. A predisposição dos hóspedes para atividades recreativas é fundamental e com isso a equipe de recreação precisa ser altamente qualificada, porque o hóspede está indo lá para praticar exclusivamente essas atividades. Então, os profissionais que trabalham precisam estar preparados e dispostos a todas essas atividades existentes dentro dos resorts. O nível de exigência e renda dos hóspedes é alta, e a dinâmica das atividades é altíssima, porque normalmente os hóspedes que frequentam são famílias, em diversas faixas etárias, de criança até ao terceira idade e às vezes também algum portador de deficiência que faz parte da equipe, da família e que precisa também ter essa distração, esse momento de lazer e recreação. Com isso, a equipe, como falamos, precisa ser altamente qualificada para propor aí e ter criatividade para as diversas atividades que possam ser ofertadas para o grupo, né, as famílias que estão participando. Aí desde slackline, a fazer uma atividade recreativa, a fantasia, brincar de roda, a alimentação de mini fazenda, enfim. O resort ele proporciona muitas atividades e muito dinamismo dos recreadores. A organização de um programa recreativo. Como eu vou montar um programa recreativo nesses espaços? Seja no hotel, né? Como que eu vou me organizar para isso? O planejamento é fundamental. Se você não se planejar, saber o tipo de hóspedes que o seu hotel está recebendo, a faixa etária, a disponibilidade de tempo, porque às vezes fica a família, o pai vai fazer uma atividade, a mãe vai fazer outra atividade e a criança fica para outro tipo de atividade. Então eu preciso fazer um planejamento
de tudo, né? Como que eu vou organizar horários, como eu vou planejar essas atividades, a organização dos equipamentos que serão necessários para essas atividades. O planejamento vai dar todo o sucesso da sua atividade recreacional. Com isso a gente precisa fazer o quê? Um diagnóstico. O que eu tenho, né, no meu espaço dentro do meu hotel? Qual é a situação real? Eu estou com algum equipamento quebrado, eu tenho alguma instalação que não está propícia para receber o meu público? Então eu vou levantar, fazer um inventário do que eu tenho e as condições de cada espaço, de cada equipamento, de cada instalação. Eu fazendo essa inventariação, esse diagnóstico, eu vou fazer o prognóstico. Bom, eu posso usar tal espaço, eu posso usar tal equipamento, né? Essa minha situação atual e ideal de uso desse espaço e desses equipamentos. Eu posso usar por quanto tempo, né? Quais os grupos de recreação que eu tenho, como que vai ser distribuída essas atividades com os grupos. E aí eu vou partir para a execução. Para determinado espaço e equipamento, que metodologia eu vou estar utilizando para entreter determinado faixa etária de público, né? Como que eu vou juntar essa situação, os espaços, os equipamentos, essas instalações com a faixa etária e o tempo que eu tenho para lidar com cada uma delas. Não pode ser um espaço longo, um tempo longo de atividade para que não se cansem e aí acaba prejudicando a próxima atividade ou algum próximo compromisso que o hóspede possa ter. E fazendo a execução, né, a metodologia de cada equipamento, de cada atividade que eu vou ter, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu preciso avaliar como que foi o meu desempenho com relação a essas atividades para que eu possa cada vez mais aprimorar as minhas técnicas, aprimorar o meu conhecimento e proporcionar aí um bem-estar melhor para o meu hóspede. Para realizar as atividades, quando você conhece um grupo, né, você começa com uma atividade quebra-gelo, por faixa etária, respeitando os limites e os interesses de cada um do grupo. Por isso é importante também você conhecer um pouco mais do seu público, né? Um pouco dos seus hóspedes, quem são, fazer uma apresentação inicial, se apresentar, se eu me apresentei, eu vou falar, agora cada um fala de si, qual a idade, de onde vem, qual é o objetivo, enfim. Uma atividade quebra-gelo, nós vamos dispor aí um material para que vocês conheçam as atividades de interação, quebra-gelo e de relaxamento que possa ser trabalhado junto com os grupos. É preciso divulgar a programação de forma ostensiva e divertida. Não precisa colocar uma programação lá, né, preto no branco. Não, faz uma apresentação lúdica, assim, na hora que chegar, tem um tira-gosto, né, ali da sua atividade, para que o hóspede se anime, né, porque você não pode obrigá-lo também. Você precisa fazer com que ele tome gosto, né? Então, um aperitivo do que é a programação, do que é a atividade, logo que ele chegar ali no hotel, porque normalmente nos hotéis, quando são excursões, chega ali um grupo, um ônibus ou uma van que traz ali um grupo, né? Faz um pequeno aperitivo ali, um brindezinho com a equipe de recreação para que o hóspede saiba que tem um grupo que está organizando várias atividades recreacionais ali dentro do hotel e que ele se sinta motivado, estimulado a participar, tá? Nunca obrigar o hóspede a participar. Mobilizar os líderes mais propensos à prática recreativa. Os líderes, você tem os seus líderes dos grupos, né? Porque de repente um resort tem várias equipes de recreação e essas equipes vai ter um líder e esse líder ele vai tentar identificar dentro do seu grupo
de hóspedes um líder, né? Uma pessoa que é mais animada, que é mais extrovertida, que está propensa, né? Que aberta ali às atividades. Então, tentar identificar esse líder e mobilizar ele para que estimule os demais a se agitarem ali na programação. Para o planejamento e organização da atividade, é necessário que o recreador ou supervisor ele tenha conhecimento da atividade e de quantos participantes aquela atividade pode ter. Se é uma atividade que tenha uma pequena participação, com pequenos grupos, né? Ou um grupo grande, para que não não seja pego desprevenido, né? Desculpa, não seja pego desprevenido. Então, saber o número de participantes, né? Vai traçar ali um plano de ação de como será feito o desenvolvimento dessa atividade, a descrição das atividades com um cronograma completo, né? De toda a programação, o material esportivo e recreativo que eu vou dispor para cada atividade. Então, eu preciso conhecer esses materiais, saber qual é o uso, por isso que é importante a qualificação do recreador, né? Saber manusear e conhecer todos esses materiais disponíveis dentro de um setor de recreação. Eu ter em dia o meu material de primeiros socorros. Por que material de primeiros socorros? Eu estou ali brincando? Sim, material de primeiros socorros, porque toda brincadeira às vezes pode acarretar em algum incidente ou algum pequeno acidente. Voltando um pouquinho, o número de participantes, eu preciso conhecer um pouco do perfil do meu hóspede. Se é um grupo da terceira idade, se a pessoa tem algum problema cardíaco, respiratório, se a pessoa tem algum problema de diabetes, que ela não pode ficar muito tempo sem comer, questão de hipoglicemia, eu tenho um perfil da saúde do meu hóspede na hora que ele vai fazer a reserva, é importante até na hora de você fazer a sua programação de atividades. Como eu falei, respeitando os limites de cada um, sabendo a faixa etária que vai poder interagir entre si ou mesclar, e como eu falei, não prolongar tanto a atividade, porque às vezes, dependendo da pessoa, às vezes uma criança ela pode ter algum problema de saúde que ela vai ter um certo limite em participar de alguma recreação. Então é importante conhecer um pouco do perfil das pessoas, o que pode, o que não pode. Isso envolvendo o número de participantes, o plano de ação, as descrições das atividades que serão realizadas, conhecer o material esportivo e recreativo e saber fazer o uso deles, para que eu tenha também um material de primeiros socorros. Uma caixa de primeiros socorros com itens básicos de primeiros socorros. Nós vamos dispor também um material, uma apostila para vocês, onde estão relacionados ali alguns materiais de primeiros socorros. Não que eu esteja prevendo que vai acontecer alguma coisa, mas é melhor você prevenir e estar preparado para determinados imprevistos do que você ser pego, como diz, de calças curtas no meio de uma atividade recreacional e você não saber como lidar com a situação. Então é importante você ter ali os primeiros socorros, né? Se o hotel oferece um seguro, ter sempre junto com o material de primeiros socorros a ficha de preenchimento com os contatos das pessoas de convênio, de seguro, enfim, né? Quem que você precisa acionar em todo esse contexto para que o seu hóspede esteja sempre bem assistido e que isso não estrague ou não, como a gente pode dizer, vai macular a imagem do seu hotel por causa de uma recreação ou a falta de um conhecimento de primeiros socorros básicos, que é fundamental para que o nosso público esteja sempre bem amparado e seguro do que ele está sendo realizado, do que o hotel está ofertando. Tá? Então, o material de primeiros socorros, como disse, é fundamental ter ali a lista de
telefones úteis, se é uma cidade pequena, dos principais médicos de atendimento, dos principais hospitais que estão ligados ali ao hotel, para que você possa acionar a qualquer momento, caso seja necessário. Não que a gente espere, né, mas a gente precisa estar prevenido. Material de uso genérico, né? Limpeza, higiene, manutenção, a gente precisa ter ciência para que a gente tenha aí uma boa atividade recreacional, prevendo já tudo isso que interfere no nosso dia a dia dentro de um setor de recreação. Tá? E um balanço financeiro. O setor ele precisa prover de tudo isso, saber os valores mais ou menos, até para poder ofertar, eu preciso repor material esportivo, material recreativo, né? Eu tenho uma noção, né, do custo disso. Então eu preciso fazer um balanço financeiro, porque às vezes um material esportivo ele está com defeito ou precisa ser consertado. Isso faz parte de todo um contexto de administração do setor, ok? Então, para que a gente tenha aí um planejamento das atividades recreacionais dentro do setor de hospedagem, é fundamental que a gente tenha atenção com esses aspectos. Como montar um programa de recreação? É necessário que a gente tenha os horários disponíveis. Dependendo do hóspede, você não vai colocar um horário tão cedo, né? Porque às vezes a atividade foi tão intensa no dia anterior que ele precisa de um tempo de descanso também no seu momento de lazer, não é mesmo? Então, fixar um horário, ter uma certa flexibilidade, dar um tempo, nós temos 15 minutos de tolerância, deixar um horário livre para que o hóspede possa buscar aquilo que ele melhor lhe agrade, né? Então ele precisa ter esse horário livre dentro da sua agenda de programação de horários, né? Quem vai preparar cada detalhe, quem é responsável por organizar o material esportivo, recreativo, tudo mais. Ter um momento para ouvir o hóspede, o que ele anseia, o que ele espera, o que ele... eu não queria isso, eu queria assim, enfim, né? Converse com o hóspede para que você possa conhecer ele um pouco melhor e saber o que ele está buscando nessas atividades de lazer e recreação. É importante a participação de todos na montagem, de repente você está montando ali o espaço, né? Vamos fazer uma integração junto com o grupo, né? Participar ali da montagem. Isso é bacana também. Alguns hóspedes não vão querer fazer isso, mas você tenha jogo de cintura para lidar com as negativas dos hóspedes, certo? Não pode ser tão brusco no atendimento, tem que ter maleabilidade, ser, como diz, flexível, não só no horário, mas também na postura e na integração ali com o grupo. Quando as atividades estão montadas em pacotes, montar tudo no primeiro dia. Faça uma atividade temática para o primeiro dia, uma outra atividade para o segundo dia, porque isso interage com os hóspedes, tanto os recreadores quanto os grupos, os hóspedes, quanto entre os próprios grupos de hóspedes, tá? Isso é bacana porque traz aí uma descontração maior e não fica repetitivo durante o período que ele estiver hospedado no hotel. Então, para se montar, como falei, levantar ali, fazer inventariação, né, diagnóstico do que você tem para trabalhar. Se for durante uma temporada, e às vezes não é muito corrido, né, uma temporada de férias, mandar uma lista de material previamente para fazer a reposição, porque às vezes com o uso diário vai desgastando, então você já tem ali um estoque, então manda isso previamente, não deixa isso acontecer, porque acaba jogando um balde de água fria nos hóspedes que estão ali fazendo a recreação, estragou, quebrou, não tem mais como usar, então vamos lá, vamos já ter ali uma mão, não esperar, acabou, vai ter que mandar comprar, esperar chegar, enfim, né? Já vê a listagem, já vê
o que precisa e encaminha isso para o setor de compras do hotel. A necessidade de adultos sempre junto do grupo. Então, nos hotéis de recreação, dependendo da criança que esteja participando, da faixa etária, ou uma criança especial, vê a necessidade de ter sempre um adulto junto, de repente vai deixar ali um monitor da equipe de recreação junto ali para dar suporte para essa criança, para esse adulto que necessite de uma atenção especial. Prever atividades que contemplem funções de lazer, classificação do lazer, categorias do lúdico, do ócio e do conceitos de lazer. Então, tudo que nós vimos nas aulas anteriores, conceito de lazer, a classificação, os tipos, você ter isso dentro do seu escopo de trabalho para que você não se perca e tenha várias opções. Pesquise, busque, compre livros. É importante você estar munido de todo o acervo que é necessário para que você possa ofertar e oferecer o melhor lazer, né, da sua região, do seu setor, para que isso seja um diferencial dentro do seu hotel. Obrigatoriamente é necessário que se tenha, né, dentre as atividades, uma oficina, um jogo noturno, uma atividade de piscina, né, ou na praia, jantares temáticos, para que nesses intervalos ter algum momento também de livre, né, um horário livre, ou esse horário livre, de repente a pessoa quer fazer uma massagem, está no resort, tem um setor ali de massagem, de bem-estar, de beleza, estética, né, a pessoa precisa desse momentinho para ela se sentir um pouco melhor. Então deixe sempre um espaço livre, né, nesse horário, nessa formatação desse programa de atividades para os seus hóspedes. Durante a operacionalização das atividades, é importante que o supervisor, a equipe de recreação, o supervisor, os recreadores, os monitores, eles saibam trabalhar com imprevistos. Às vezes uma atividade alguma situação que já aconteceu anteriormente, isso vai servir de base para próximas situações. Tá? Então, ter sempre uma carta na manga, situações imprevistas, às vezes você tem alguns procedimentos básicos, mas às vezes você precisa também ter algumas soluções alternativas para lidar com isso, certo? Então, saiba lidar com imprevistos, precisa ter também um controle emocional, porque não adianta você se desesperar junto com o imprevisto, com a pessoa que está com algum incidente, alguma situação, e você entrar na mesma vibração dela. Precisa ter um controle emocional, ter firmeza, ter uma postura profissional também, não só a postura emocional, ter esse equilíbrio emocional, mas também ter uma postura profissional no trato com as pessoas, não vir com muita intimidade com os hóspedes. Tudo bem que estamos no momento de descontração, de lazer, mas algumas formalidades precisam ser respeitadas para que o hóspede não se sinta com seu espaço invadido. Ter postura física junto ao seu público, certo? Mostrar que você está bem, né? De repente a atividade ela precisa de um esforço físico maior e você não aguenta. Então prepare-se principalmente durante as temporadas, né? Prepare-se previamente, porque normalmente são períodos puxados de trabalho, são bem agitados, bem dinâmicos, e às vezes você não está com uma postura física, né? Não está com condicionamento adequado. Se prepare para esses períodos, o profissional ele precisa estar sempre bem disposto e cuidar da sua saúde também. Cuidado com a vestimenta, você precisa se apresentar de forma bacana junto ao seu público, certo?
vestimenta, se tiver um uniforme, não deixe o uniforme ficar amarrotado, desbotado, desgastado. Procure sempre renovar o seu uniforme, se vai ser camiseta, boné, coletes, né? De repente tem uma atividade que é de equipe, aí tem os coletes. Como que está com a conservação desse material, dessa vestimenta? Então, não só da equipe de recreadores, mas também o que você vai ofertar para o seu hóspede. Precisa estar bem apresentável. Tá? Isso vem também com a questão da aparência pessoal. Você não vai receber seu hóspede se você usa barba bem aparada, cabelo, rabo de cavalo, cabelo solto, descabelado, não. Vamos nos apresentar de forma digna, né? A aparência, ela diz tudo a respeito da empresa que você está trabalhando, do hotel, da empresa de recreação, de eventos, enfim. A aparência também, ela conta muito e mostra da sua organização com as demais atividades. Se você não tem asseio e bom trato com o seu próprio corpo, com a sua própria vestimenta, como é que você vai trabalhar e não deixar da mesma forma que você trata você? Então, a sua aparência física já vai dizer um pouco do que é o seu espaço, o seu local de trabalho, certo? Então, saber lidar com imprevistos, ter postura profissional, postura física, vestimenta e aparência profissional. Tenha uma atenção com relação a esses pontos. A avaliação das atividades recreativas nos hotéis. Por que eu preciso avaliar? A avaliação vai me trazer um feedback, né, dos meus hóspedes, dos meus grupos, e também vai servir para o meu trabalho como parâmetro para os próximos no futuro. Então, a avaliação, ela é importante também. Você não vai fazer a recreação e não finalizar. É uma finalização bacana que vai te trazer resultados, é a avaliação. Pode ser através de questionários ou conversar e fazer a anotação dos pontos que forem apontados pelos seus hóspedes. Então, o que eu preciso ter em mente? Quem que vai avaliar? Os participantes? Sim, os participantes, eles vão avaliar como que foi, se foi bom, se não gostou. Então, sempre no final da temporada, ali no final da hospedagem, que o hóspede permanece no check-out, na recepção, ou no final da atividade, você ter um termômetro, uma ferramenta de avaliação da sua atividade. Então, os participantes, os hóspedes, eles avaliam, e os recreacionistas também, a sua equipe também pode avaliar, porque cada grupo a gente está lidando com seres humanos, cada pessoa é um. Então, num grupo, as pessoas se comportam de formas diferentes, e isso traz algumas reações com os demais participantes e entre os recreacionistas. Então, às vezes a pessoa, ou o recreacionista ou o participante não está bem, então precisa ter uma atenção maior. Às vezes o recreacionista, ele vai trazer alguma situação que ocorreu e que às vezes o participante não comentou. Então é fundamental saber ouvir os dois lados, certo? Para que você tenha registrado isso e de que forma você pode futuramente trabalhar, de repente, teve um imprevisto assim, bom, na situação anterior eu agi dessa forma, vou agir da mesma forma, vai ser positivo, não vai ser? Então é importante ter essa feedback dos recreacionistas, dos participantes, dos organizadores. Como que foi a temporada? Era muito adulto, era muita criança, era muita pessoa da terceira idade? A forma como eu vou lidar com cada uma delas para as situações futuras. Então, na avaliação, quem participa? Os hóspedes, os recreacionistas e os organizadores, porque daí você vai ter o fechamento do olhar, de um ciclo de vários participantes. O que vou avaliar? O que eu posso avaliar na minha atividade? Os materiais,
as atividades, a programação, a postura da minha equipe, o desempenho, de que forma foi, se foi positiva, se foi negativa, se foi suficiente ou superou as minhas expectativas, tá? Quando? Durante e no final. Durante as atividades, você já consegue fazer uma avaliação parcial, né? Você vai já avaliando, não, esse aqui deu certo, esse aqui não deu, esse aqui foi bom, esse aqui não foi. Você está tirando a sua própria, o seu próprio ponto de vista, está já fazendo uma certa avaliação. E no final, né, com os participantes, os regressionistas, enfim. De que forma, né? Quais as ferramentas eu posso utilizar? Através de questionário, numa observação da situação. Eu posso depois fazer algumas anotações, por isso é sempre importante, dentre os materiais, você ter ali um bloquinho onde você possa fazer algumas anotações, porque fica registrado, fica um histórico do que aconteceu. E como eu disse, para que eu quero que essas pessoas me avaliem e o que elas vão me dizer? Para que eu tenha um feedback dessas pessoas, é importante porque eu posso me programar para próximas atividades. Eu posso ver o que eu falhei, o que eu posso consertar, então eu vou me regulando, eu vou me replanejando para próximas atividades. E isso vou criando parâmetros, de repente, com faixa etária, com tal, aconteceu isso, estava frio, estava calor demais, era crianças muito pequenas, a atividade não deu certo por causa disso, tá? Então isso cria parâmetros para que você possa trabalhar isso de forma mais bem-sucedida nas próximas atividades.